Opa, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo. Estamos aqui hoje para poder continuar no projeto da leitura bíblica. Hoje vamos aqui continuar no livro de Eclesiástico, beleza? Nós vamos ler hoje 3 capítulos. Nós vamos ler o capítulo 41, 42 e o capítulo 43, beleza? E hoje o Senhor tem muitas coisas para poder nos falar. Então já pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui em Eclesiástico capítulo 41. Ó morte, como é amarga a sua lembrança para o homem que vive tranquilo entre seus bens, para o homem seguro e afortunado em tudo, e ainda com forças para experimentar o prazer. Ó morte, sua sentença é bem-vinda para o homem indigente e sem forças, para o velho em idade avançada e preocupado com tudo, para o rebelde que perdeu a paciência. Não tema a sentença da morte. Lembre-se dos que vieram antes de você e dos que virão depois. Essa é a sentença do Senhor para todo ser vivo. Por que revoltar-se contra a vontade do Altíssimo? Quer você viva 10, 100 ou 1000 anos, na mansão dos mortos ninguém ficará discutindo sobre a vida. Os filhos dos pecadores tornaram-se filhos abomináveis, que frequentam a casa dos injustos. A herança dos filhos dos pecadores acabará em ruína, e a desonra ficará para sempre com a descendência deles. Os filhos censuram um pai injusto, porque é por causa deste que eles sofrem a desonra. Ai de vocês, homens injustos, que abandonaram a lei do Deus Altíssimo. Vocês nasceram, mas foi para a perdição. Na hora da morte, vocês vão ter como herança a perdição. Tudo o que vem da terra voltará para a terra, e os injustos irão da maldição para a ruína. Os homens fazem luto por um cadáver, mas o nome maldito dos pecadores será apagado. Cuide bem do seu próprio nome, pois ele acompanhará você mais do que 1000 tesouros preciosos. Mesmo a vida feliz tem seus dias contados, mas o bom nome permanece para sempre. Meus filhos, conservem a instrução em paz, pois a sabedoria escondida e o tesouro invisível não servem para nada. Mais vale o homem que esconde a sua insensatez do que o homem que esconde a sua sabedoria. Envergonhem-se apenas nos casos que vou dizer, porque não é bom cultivar qualquer tipo de vergonha, nem tudo é igualmente apreciado por todos. Envergonhem-se da prostituição diante dos pais, e da mentira diante de um chefe de um poderoso. Envergonhem-se de um crime diante do juiz e do magistrado, e da injustiça diante da assembleia e do povo. Envergonhem-se da deslealdade diante do companheiro e do amigo, e do roubo diante da vizinhança onde você mora. Envergonhe-se diante da fidelidade de Deus e da aliança dele, por apoiar os cotovelos sobre os pães, por ser desdenhoso ao receber ou dar alguma coisa, por ficar em silêncio diante de quem o cumprimenta, por dirigir olhares para uma prostituta, por evitar o encontro com um parente, por apropriar-se de uma herança ou doação, por dirigir olhares cobiçosos para a mulher casada, por ter intimidades com uma escrava. Não se aproxime do leito dela. Por dizer palavras ofensivas aos amigos, não ofenda ninguém depois de lhe ter dado alguma coisa, por repetir uma palavra que você ouviu, por revelar segredos. Dessa forma, você terá a verdadeira vergonha e será estimado por todos. Capítulo 42. Contudo, não sinta vergonha das seguintes coisas, e não peque por respeito humano. Não se envergonhe da lei do Altíssimo, nem da aliança, nem do julgamento que condena os injustos. Então, que nós não possamos sentir vergonha das leis de Deus, dos mandamentos, de seguir as vontades de Deus, de ler a Bíblia, de estar num mundo, cara, onde seguir as coisas de Deus são absurdos, né? E os pecados viraram coisas normais. Então, não se envergonhe. Não se envergonhe de querer seguir a justiça, de querer seguir os caminhos do Senhor, pois nós devemos agradar a Deus e não aos homens. O único digno de toda honra, de toda glória, de todo o agrado é Deus. Então não se envergonhe de querer viver em santidade no mundo difícil, no mundo onde nós seremos julgados.
Não se importe com o que o outro vai achar. Se importe com as vontades de Deus, com aquilo que Deus quer para a sua vida. Não se envergonhe de fazer as contas com companheiros ou colegas de viagem, nem de partilhar a herança com outras pessoas. Não se envergonhe da exatidão da balança e dos pesos, nem de adquirir muito ou pouco. Não se envergonhe de discutir o preço com o comerciante, nem de corrigir os filhos com severidade, nem de ensanguentar as costas do escravo preguiçoso. Com a mulher curiosa é bom lacrar os documentos, e use a chave onde houver muitas mãos. Conte e pese bem tudo o que você deixar em depósito, e anote por escrito tudo o que der ou receber. Não se envergonhe de corrigir o insensato, o imbecil e o velho decrépito, que tenta competir com os jovens. Dessa forma, você mostrará que é verdadeiramente instruído e será aprovado por todos. A filha é para o pai uma preocupação secreta, e o cuidado por ela tira o sono dele. Quando jovem, que ela não passe do tempo de se casar, e, quando casada, que não seja repudiada. Se é virgem, que não seja violada, e não fique grávida ainda na casa do pai. Se tem marido, que não erre, e quando casada, que não seja estéril. Vigie bem a filha audaciosa, para que ela não torne você objeto de zombaria dos inimigos, assunto da cidade, chacota do povo, envergonhando você diante de todos. Não se detenha na beleza de um ser humano, nem se assente no meio das mulheres, porque da roupa sai a traça, e da mulher a malícia feminina. É melhor a maldade do homem do que a bondade da mulher. A mulher cobra de vergonha e chega a expor ao insulto. Vou recordar agora as obras do Senhor e contar tudo o que vi. Com suas palavras, o Senhor fez as suas obras. Com as palavras de Deus, tudo foi criado. Com as vozes, com o poder grandioso de Deus, tudo foi criado. Imagina, cara, que lindo, né? Você é louco. O sol brilha, iluminando todas as coisas, e a obra do Senhor está cheia de sua glória. Nem mesmo os santos do Senhor são capazes de contar todas as maravilhas dele, tudo aquilo que o Senhor Todo-Poderoso estabeleceu para que o universo se consolidasse na glória de Deus. Ele sonda o abismo e o coração, e penetra todos os segredos deles. O Altíssimo conhece toda a ciência e observa os sinais dos tempos, anunciando as coisas passadas e futuras e revelando os vestígios das coisas escondidas. Nenhum pensamento lhe escapa e nenhuma palavra lhe fica escondida. Ele dispôs em ordem as maravilhas de sua sabedoria, porque só ele existe desde sempre e para sempre. Nada lhe pode ser acrescentado e nada lhe pode ser tirado, e ele não precisa do conselho de ninguém. Então nós temos um Deus completo, um Deus que não precisa retirar nem acrescentar nada. Deus tudo é, Deus tudo fez. Deus é perfeito. Como são agradáveis todas as suas obras, ainda que delas se vejam apenas uma faísca. É interessante essa questão de conseguir ver apenas uma faísca de tudo aquilo que Deus fez, né? Porque nos mostra quão grandioso é o Senhor, quão belo são as obras de Deus. Pois até mesmo com altas tecnologias que os homens desenvolveram, a gente consegue, né, observar planetas, consegue observar a Lua, consegue observar até mesmo alguns outros lugares da galáxia, de outras galáxias inclusive. Mas, cara, é tudo uma questão de conseguirmos observar somente uma faísca. É como se tivesse ali um fogo gigantesco, um incêndio gigantesco que você conseguisse enxergar só uma faísquinha caindo assim do lado daquela chama. Então é muito interessante de a gente perceber o quão grande é o Senhor, o quão poderoso Ele é e o quão pequeno nós somos. E não estou falando isso no sentido de, tipo assim, de desmerecer a criatura, aquilo que Deus fez, mas para entendermos que nós devemos glorificar, pois se Deus é capaz de criar todas essas coisas maravilhosas que nós conseguimos entender e enxergar somente uma faísca, imagina o que Ele pode fazer na nossa vida. Então é confiar de verdade, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus amor e fé, pois é somente, cara, através do amor, da fé, da sabedoria que nós vamos conseguir agir diante desse mundo. Então peça para o Espírito Santo guiar os seus passos, pois se Deus tudo fez, cara, tudo Ele pode fazer na sua vida. Então confie nas obras do Senhor, confie na beleza do Senhor.
Todas essas coisas vivem e permanecem para sempre em todas as necessidades, e todas lhe obedecem. Todas as coisas existem aos pares, uma diante da outra, e ele não fez nada incompleto. Uma coisa completa a bondade da outra, e ninguém se cansa de contemplar a glória de Deus. Capítulo 43. O orgulho das alturas é o firmamento límpido, o espetáculo do céu é uma visão de glória. Ao aparecer no horizonte, o sol proclama: como a obra do Altíssimo é maravilhosa. Ao meio-dia, ele seca a terra, e ninguém pode resistir ao seu calor. Nós atiçamos a fornalha para produzir calor, mas o sol queima as montanhas 3 vezes mais, exalando vapores quentes, dardejando seus raios e deslumbrando os olhos. Grande é o Senhor que o fez, e a palavra dele o faz ir mais depressa. Também a lua é exata em suas fases, regulando as datas e marcando o tempo. Da lua depende a indicação das festas e vai diminuindo a claridade até desaparecer. É dela que o mês recebe o nome, enquanto ela cresce admiravelmente segundo suas fases. Ela é a bandeira dos exércitos celestes, brilhando no firmamento do céu. Beleza do céu é o brilho dos astros, enfeite luminoso nas alturas do Senhor. Eles se comportam conforme as ordens do santo, jamais abandonam o seu posto de guarda. Contemple o arco-íris e bendiga aquele que o fez. Ele é magnífico em seu esplendor. Cinge o céu com um círculo de glória estendido pelas mãos do Altíssimo. É muito interessante essa questão do arco-íris, pois se voltarmos lá no livro de Gênesis, com aquilo que nós já lemos aqui inclusive, né, nós vamos se lembrar, nós vamos recordar que o arco-íris é uma aliança que Deus fez com os homens. Assim que o dilúvio ali se abaixou, Deus colocou um arco-íris no céu para selar a aliança entre Deus e os homens. Olha para você ver que perfeito. Hoje em dia, né, a gente até tem se esquecido do qual o significado verdadeiro do arco-íris. Temos usado até de maneira errônea por muitas vezes, mas a palavra de Deus vem nos instruir que a aliança que o arco-íris é uma aliança entre Deus e os homens. E assim como diz aqui na palavra, contemple o arco-íris e bendiga aquele que o fez. Ele é magnífico em seu esplendor. Então Deus ele é perfeito. Deus ele é magnífico. Deus ele é poderosíssimo, cara. Então vamos glorificar, vamos bendizer aquele que fez o arco-íris, aquele que nos deu o arco-íris como aliança. Deus ele é perfeito. Com sua ordem, o Senhor faz cair a neve e lança os raios do seu julgamento. Assim se abrem seus depósitos e as nuvens voam como pássaros. Com poder ele condensa as nuvens que se fragmentam em pedras de granizo. Quando aparece, os montes se abalam, e por sua vontade sopra o vento do sul. O estrondo do seu trovão faz a terra tremer, assim como o furacão do norte e os ciclones. Ele faz descer a neve como pássaros que pousam, e a sua queda é como a dos gafanhotos. O olho admira a beleza de sua brancura, e o coração se extasia ao vê-la caindo. Ele derrama sobre a terra a geada como sal, que gela formando as pontas de espinho. O vento frio do norte sopra e o gelo se forma sobre a água, pousa sobre a água parada e a reverte como couraça. Esse vento devora as montanhas e abrasa o deserto, consumindo como fogo verde das plantas, a névoa úmida do orvalho, depois do verão, traz alegria. Com sua palavra o Senhor domesticou o oceano, e aí plantou as ilhas. Os navegantes falam do perigo do mar, e nós ficamos espantados com o que ouvimos. Aí existem coisas estranhas e maravilhosas, animais de toda espécie e monstros marinhos. Graças ao Senhor, o seu mensageiro chega a bom porto, e por sua palavra tudo se ajusta. Poderíamos falar muitas coisas e nunca terminaríamos, mas, para concluir, podemos dizer: Ele é tudo. Olha para você ver, poderíamos falar muitas coisas e nunca terminaríamos, mas, para concluir, podemos dizer: Ele é tudo. Então Deus é tudo, cara. Tudo. Tudo, 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 tudo. Será que nós estamos vivendo para nada? Será que nós estamos vivendo para o nada? Ou será que nós estamos vivendo para o tudo? Será que nós estamos vivendo para o Senhor? Será que nós não estamos vivendo para as coisas desse mundo e deixando tudo de lado?
Então é algo que nós devemos refletir todos os dias. Todos os dias. Poderíamos ficar falando aqui várias e várias coisas para poder falar sobre conversão, para poder falar sobre intimidade com Deus. Poderíamos falar aqui várias e várias coisas, cara. E assim como diz na palavra, e nunca terminaríamos. Porém, para resumir, Deus ele é tudo. E nós precisamos buscar isso tudo com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. É isso que devemos refletir, é isso que devemos buscar incessantemente pela nossa vida. Buscar todos os dias o tudo, pois Ele é tudo. Então, se Ele é tudo, não existe outra coisa para poder suprir a sua vida. Não existe nada que pode encher, que pode te saciar mais do que a presença de Deus. Ele é tudo. Se Ele é tudo, se temos Ele, nada falta. Se Deus, olha para você ver que perfeito. Se Ele é tudo, se nós temos Ele em nossa vida, nada nos falta. Interessante pra caramba, cara. Como poderíamos encontrar forças para louvá-lo? Ele é o grande e está acima de todas as suas obras. O Senhor é terrível e soberanamente imenso, e o seu poder é maravilhoso. Glorifiquem e exaltem o Senhor o quanto puderem, porque ele estará sempre mais alto. Ao exaltá-lo, multipliquem a própria força e não se cansem, porque nunca chegarão ao fim. Quem o contemplou para poder devê-lo? Para poder descrevê-lo? Quem o louvará como ele merece? Ainda há muitos mistérios, maiores do que esses, pois contemplamos poucas coisas de suas obras. De fato, o Senhor criou todas as coisas e aos seus fiéis deu a sabedoria. Então nós finalizamos aqui com a leitura do dia de hoje e amanhã nós estamos aqui de volta e que a gente possa buscar sempre o tudo, buscar sempre Deus. Se Deus é tudo, se buscamos a Deus com tudo, nada mais nos falta. Amém? Muito obrigado pela tua presença. Amanhã estamos de volta. Um beijo, um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.